Bem-vinda, Olá! Tudo Olá, bem? Adri! Olá, Renato! Oi, Sinara, tudo bem? Bom dia, deputada, tudo bom? Eu adoro essas cores aqui. A Adri está no vermelho, Sinara está no azul, tem o Allende aí super atrás, né, Rovai? É tudo maravilhoso. Meu pai tem Aqui um Allende nós ali somos... também, Eu tenho aqui o Allende, ó. Aqui, ó. Olha, Trouxe ele agora do Chile. Eu tenho, sabe o quê? lindo. Meu orixázinho aqui, ó. Deixa eu ver, aqui. Ai, que bonito. Meu orixázinho. Ah, que bonito. Olha Sabe aí. quem é? Simão Não. Bolívar, comprado lá na mas Venezuela. Olha só. Poderoso. Eu estou nesse lugar branco aqui, mas apesar de eu estou num quarto porque eu estou com Covid. Eu estou isolada do mundo aqui. Vocês são minha única conexão. Isso Você tá bem, né? Voltou, hein? Eu já estou há 5 dias, então estou terminando, mas ainda está transmitindo. Eu fiz o teste e, como está transmitindo, eu sou obrigada a ficar aqui no isolamento, para ninguém pegar. Vai que tem alguém que não tomou vacina. Né? Um bom momento para reflexão, para descansar, né? Para vir falar com a gente. Para dar entrevista de mala. Gente querida, vocês. Eu estou. Ainda bem que existe o SUS, a vacina, a ciência, né, gente? E a gente superou as trevas daquele período anterior, e que é sempre... Não dá para esquecer também quanta gente, por esse vírus que hoje parece bobo, não é? Diante da vacina, pelo atraso da vacina, quantas pessoas nós perdemos. Então, também estou brincando aqui, por um lado, feliz de estar bem, mas, por outro lado, a gente tem consciência de que, para chegar à vacina, tem esforços, mas nós tivemos no Brasil um esforço adicional, que foi ter que defender a vacinação, né? Defender a vacina. Enfim. Bem, como é que vocês estão aí? Tranquilo. Eu queria te perguntar, Rosário, logo de cara, assim, como é que está a campanha aí em Porto Alegre? Abri por isso, porque eu sei que você conseguiu o apoio do pessoal agora. Vai ter uma indicação do pessoal para vice já, que é uma mulher negra, né, sindicalista, e eu esqueci o nome dela, me desculpe, já peço desculpas. Tamires Silgueira. Tamires. Eu achei que era Tamires, eu falei, estou confundindo com a Tamires aqui de São Paulo, aí não arrisquei. Porque tem a Tamires também, que está trabalhando no Ministério da Justiça, mulher negra. É verdade. Não, é a Tamires lá de Porto Alegre, sindicalista, isso mesmo. E como é que está? Como é que estão esses primeiros movimentos, Rosário? Bom, olha, Rovai, Porto Alegre é uma cidade muito, muito especial em todos os sentidos, porque é a cidade que originou uma forma de participação popular com poder real, com orçamento participativo. Então, toda a experiência de Porto Alegre, desde o Brizola, prefeito, mas depois governador do estado, com a legalidade, é uma experiência de democracia e de debate muito profundo, muito polarizado. Eu sempre faço esse link entre o período anterior à ditadura, com Jango, com Brizola, com o período posterior, que é a luta democrática. O primeiro prefeito do período posterior a Porto Alegre ser como capital, a área de segurança nacional, foi Alceu Colares, também um trabalhista histórico, um homem negro, com uma mudança, uma decisão importante da cidade no pós-ditadura. E esse link, né, foi estabelecido, obviamente, com perdas, como todas as capitais tiveram na política, mas logo em seguida a capital dos gaúchos e gaúchas assumiu o caminho da democracia, com Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, criando o orçamento participativo e criando o Fórum Social Mundial, uma cidade, em primeiro lugar, conectada com seus bairros, vilas, comunidade, mas, ao mesmo tempo, conectada com o mundo para enfrentar, naquele período, o neoliberalismo e a destruição de políticas públicas. E eu tenho enorme orgulho, eu não sou porto-alegrense de nascimento, eu nasci no interior, na região serrana, mas eu fui morar em Porto Alegre com 6 anos de idade, na periferia, e ali eu cresci, estudei,
fui participando da vida política da cidade, Grêmio Estudantil, tudo aquilo, e fui eleita muitas vezes. Fui vereadora da cidade, depois deputada estadual, depois deputada federal, mas as minhas votações sempre, as minhas maiores votações, o povo que me escolhe no Rio Grande do Sul, é a partir de Porto Alegre. Eu fui candidata a prefeita pelo PT em 2008, mas era uma disputa entre setores de esquerda. Na mesma eleição, a Luciana Genro e a Manuela eram candidatas. Eu fui ao segundo turno, mas houve a vitória naquele momento do adversário, que é um sujeito muito bacana, inclusive, que é o Fogaça, fez as músicas mais lindas para a cidade. Não tinha muito como vencer aquela eleição com a esquerda dividida e um candidato que era muito amoroso com a cidade, como José Fogaça, independentemente do projeto. E agora nós tomamos uma decisão. A esquerda da cidade, os setores populares vão caminhar unidos. E eu acho que eu posso usar o feminino. Vamos caminhar unidas. Manuela, Luciana Genro, Tamires Filgueira, Fernanda Melchiona, Daiana Santos, Laura Cito. São muitas as mulheres na linha de frente deste projeto. E é um projeto que já começou a acolher propostas para um programa que está conectado com a defesa do governo Lula, mas também está apresentando elementos para o governo Lula avançar. Por exemplo, a Transurb, que é a companhia de trens que vem a Porto Alegre, faz a região metropolitana, que é super importante. Ela continua dentro do Plano Nacional de Desestatização. Nós queremos tirar a Transurb dali. Hoje, inclusive, há uma reunião que a Fernanda Melchiona conseguiu com a Casa Civil, mais uma reunião, porque lá em Porto Alegre, o sentimento que a gente tem é que esses resquícios de ataque ao setor público que o governo Bolsonaro deixou ainda precisam, em algumas áreas, serem superados. E, então, eu creio que essa unidade, essa definição do PSOL é uma grande honra. Eu sei que as pessoas, às vezes, dizem Maria do Rosário é muito polêmica, porque teve polêmica com isso, com aquilo, com aquele inominável e inelegível. E eu sempre digo assim, olha, gente, nada deve nos dobrar a espinha, sabe, a coluna da gente, na hora de defender os projetos que a gente tem. E eu vejo que o atual prefeito de Porto Alegre, que apoiou este inominável na eleição, pratica um programa na cidade de privatizações, de desmonte de setores públicos. Então, nós precisamos também de um programa de desenvolvimento para a cidade semelhante à rapidez com que o Lula está recuperando o Brasil. Ou Porto Alegre vai ficar para trás neste trem da história, né? Vai perder o trem da história novamente, porque quando a gente tinha Dilma no governo, eu vi que Porto Alegre recebeu muitos recursos, a gente tem agora um apoio importante, uma participação importante, eu nem diria o apoio, a participação importante do José Fortunati já com a gente, ajudando a pensar o programa, não é um apoio, é uma participação, está me ajudando a pensar o programa. Mas eu acho que ao longo dos governos do Lula e da Dilma, a cidade ficou muito aquém do que poderia em termos de ter essa conexão federal. É um pouco isso, mas eu estou super empolgada. Eu queria dizer isso para vocês, porque já com vários mandatos parlamentares, minha vontade é colocar a mão na massa para ver a vida das pessoas melhorar mesmo em cada cantinho de uma cidade. É isso que eu estou querendo fazer. Você acha que houve mesmo essa guinada à direita de Porto Alegre, Rosário? Eu acho que houve, mas a última eleição o Lula ganhou. O Lula ganhou em Porto Alegre, né? E o Edgar Preto, que foi nosso candidato, que veio do MST, com toda uma bagagem parlamentar, mas a origem dele é o MST, ele foi muito bem votado, ele quase foi ao segundo turno para disputar para governador. Então, a gente não pode mais dividir assim, o Brasil, o Nordeste e o Sul. A gente tem uma gratidão imensa assim, com o povo do Nordeste, mas, na verdade, para a eleição do Lula, vamos ser muito nítidos em relação a isso. Todo voto teve importância. E a diferença que a gente diminuiu no Sul teve muita importância. De forma que a eleição em Porto Alegre, que é a capital, ela carrega já embutida 2026. Ela já carrega também a busca de fortalecer o projeto do Lula.
É que nem em São Paulo, né? Em São Paulo, capital, o presidente Lula ganhou, né? Foi vitorioso, ganhou do Bolsonaro. Você acha que a campanha ela vai ter essa polarização Lula-Bolsonaro muito forte ainda durante a campanha? Dri, vai ter, mas não é só isso que uma campanha eleitoral de um município vai tratar. É muito importante que os candidatos e candidatas tenham nitidez de projeto, porque não é Lula ou Bolsonaro, é civilização ou barbárie, é democracia ou destruição das instituições, é direitos básicos, até direito alimentar, o direito de comer, de vestir, de estar na escola. Olha, em pouco tempo, o presidente Lula já fez o PIB crescer em níveis importantes, e não só isso, distribuiu renda, assegurou melhoria da qualidade de vida. Então, aqui, quando a gente fala nessa polarização, a gente tem que enxergar o que está por trás desses personagens tão simbólicos, né? É o Brasil ou o anti-Brasil. É o direito das famílias ou contra as famílias. Eu tenho sustentado que o bolsonarismo é um ataque às famílias. Eu penso que é importante nós começarmos a enfrentar esse discurso que o bolsonarismo estabeleceu para a sociedade brasileira, como se eles fossem os defensores da família, os defensores de Deus, os defensores das crianças. Nunca. Nunca tantas famílias perderam tantas pessoas como no período da Covid. Nunca tantas famílias foram jogadas no endividamento e na miséria. Nunca faltou tanto pão, tanto emprego e tanta esperança. E isto é o bolsonarismo para o qual nós não queremos voltar. Então, agora, a cidade, sabe, Dri e Sinara e Rovai, uma cidade não é só o discurso que a gente vai fazer. Por exemplo, Porto Alegre está sem luz elétrica. Tem 3 dias que o centro da cidade, ou 4 agora, que o centro da cidade, a partir de um determinado horário, é totalmente escuro. E a responsabilidade disso é da privatização. Agora, quem votou a favor... Opa, está tocando aqui meu telefone, desesperadoramente. Espera aí um minutinho. Não liguem agora, né, para Rosário. Deixa eu ver aqui os comentários aqui, que agradecer a Kênia Moreira, muito obrigada, que manda um super sticker, e Rosário voltou já. Voltei. Dri, eu estava falando aqui, desculpa te interromper agora com supers aí, mas assim, Porto Alegre está sem luz elétrica, gente. A cidade está às escuras. Por que isso? Porque a CE, uma companhia que tinha sido criada lá pelo Brizola, ela foi privatizada. Para privatizar a CE, inclusive uma lei foi votada tirando o direito de participação da sociedade através de um plebiscito. Então, a Assembleia Legislativa primeiro votou que a população não opinaria, depois votou a privatização. Entregou para a pior empresa de energia do Brasil, a chamada Equatorial, que eu acho uma vergonha quando eles dizem assim, CE Equatorial. Eu fico impressionada, porque não merecem ser chamados de CE, é só Equatorial. Essa Equatorial é a pior empresa do Brasil, em termos de energia. E ela, ao longo do período mais difícil, do temporal que teve em Porto Alegre, ela, segundo o prefeito atual, os empresários, os donos, os gerentes da empresa, sequer atenderam o telefonema dele. De um lado, é a arrogância desse setor privado, para quem nós estamos drenando os recursos, pagando o serviço e que não devolve o serviço. Obviamente, essa Equatorial não tem condições de permanecer permissionária da energia elétrica no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Agora, de outro lado, é a fraqueza da autoridade. Autoridades públicas que também não se colocam no devido lugar, não vestem a roupa efetivamente de prefeitos, a atitude de prefeito, a atitude de governador para cobrar dessa empresa o atendimento às necessidades da cidade. Já não houve mais temporal, não teve ainda bem, mas
a energia elétrica não voltou. Ela continua prejudicando os pequenos comerciantes, os moradores, a região central e também nos bairros. Então, eu creio que hoje nós temos um outro projeto para fazer. Isso vai estar na eleição. Quem é responsável pela falta de luz? É a empresa, mas quem é responsável por não assegurar o serviço? Aquele que faz a concessão, o Estado, e, no caso, eu realmente responsabilizo o atual mandatário de Porto Alegre, porque ele, como deputado estadual, além disso, votou por essa privatização. Então, eu vejo que a venda da Carris vai estar em pauta, a melhor empresa pública de transporte coletivo do Brasil, durante tantos anos, foi vendida por uma bagatela, para uma empresa que tem serviços tidos como não de boa qualidade, que é a empresa Viamão, que é da cidade vizinha. Então, a cidade está abandonada. Galhos pelas ruas, lixo pelas ruas, escândalos. E nós vamos tratar disso. Ser prefeita da cidade e colocar a mão na massa lá no trabalho vai significar também agora apresentar um projeto concreto. E é isso que eu estou preparando. Como viver melhor na Porto Alegre de hoje e do futuro. Olha só, deixa eu mostrar aqui uma coisinha. Opa! Sabe quem é esse aqui, Maria do Rosário? É o João Pedro, nosso desenhista autista. Ele estava com a Janja ontem, com a ministra da Cultura, com o Lula, com todo mundo. Aí ele falou que ele fica até sexta em Brasília e adoraria conhecê-la pessoalmente. Eu estou transmitindo um recado, né? E eu não quero passar convite para ele. Até mas eu sexta poderia. vai estar melhor. Quem sabe eu posso levá-lo, pedir para o pessoal recebê-lo na Câmara, levá-lo por lá. Se o João Pedro não tiver uma gravata, eu até consigo algum menino, algum rapaz. Ele tem, ele estava todo lindo de gravata. Ele teve na posse do Dino semana passada, ele tem um traje completo. Você precisa ver o João Pedro. Então, João Pedro, você está convidado, tá? Para ir na Câmara, eu vou arrumar uma turma para te receber. Benedita, nossa galera mais legal lá vai te dar uma abração. Que legal, hein? Maria do Rosário, eu queria tratar de um tema contigo, espinhoso, inclusive. Mas ontem teve aqui o Roberto Bertoldo, que foi advogado, que foi acusado pelo Moro, que usou uma delação do Tony Garcia à época, que o Tony Garcia disse que inventou para incriminar o Bertoldo. O Bertoldo falou coisas muito importantes, entre elas é que, na época, tudo que fizeram para prendê-lo, isso em 2006, Rosário, ele foi preso em 2006, tinha a ver com tentar pegar o Zé Dirceu e depois o Lula. E quem coordenava isso já era o Moro. Já era o Moro. Veja que as coisas começaram de fato lá no Mensalão. A Arapuca começou a ser montada ali. O Bertoldo foi preso, ficou quase 2 anos preso, saiu da prisão e agora resolveu abrir a boca contra o Moro. E ontem, como você é uma pessoa muito ligada à questão dos direitos humanos, ontem ele falou aqui algo que, evidentemente, precisa ser comprovado, né? Mas ele falou com nomes. Ele disse o seguinte, que uma ex-deputada o procurou, dizendo que o Carlos Bolsonaro tinha participado do assassinato da Marielle Franco. Ele não dá o nome da ex-deputada, mas aqui até as esquinas inexistentes de Brasília sabem que é a Joyce Holson, né? E ela teria procurado, falando que o general Santos Cruz teria compartilhado com elas, inclusive, algumas provas nesse sentido. E que ele falou para ela levar ao Moro, então, essas denúncias. Ela teria levado ao Moro e o Moro falou que não ia fazer nada com aquilo, porque ele não era louco, né? Não ia mexer naquilo. Olha, eu não estou aqui afirmando, nem estou pedindo para que você afirme qualquer coisa nesse sentido, que há, de fato, uma responsabilidade do Carlos Bolsonaro nesse crime. Mas eu fico me perguntando, mesmo com
Por que demorou tanto a federalização nesse caso? Por que tantas pessoas... O escritório do crime, onde o Bolsonaro é tão próximo, teria participado do crime com o Adriano da Nóbrega, com o Rony Lessa, com toda aquela gente, eles não teriam participação alguma? E por que eles se manifestaram daquele jeito que fizeram na campanha eleitoral? Por que tentaram transformar ela numa mulher de traficante, com memes, com tudo aquilo? Né? E se não é o caso da PF, ouviu o Bertoldo. Eu só estou aqui falando em nome de... Por que não chamar o Bertoldo, Santos Cruz e a Joyce Halseman? Que o Bertoldo não falou o nome dela, ele não quis falar, mas eu sei que é ela. Sim. Vai, eu sempre me perguntei muito por que não foi federalizado o crime contra Marielle. Porque o Brasil tem uma normativa sobre a federalização de crimes contra a pessoa quando estes crimes envolvem notoriamente circunstâncias de direitos humanos, são crimes políticos ao mesmo tempo. Não há nenhuma dúvida que esse crime contra a Marielle é contra alguém que tem um viés político, tem um viés relacionado à defensora de direitos humanos. Nós tivemos um caso de federalização, mas, à época, vários parlamentares defendiam que ficasse sob comando da investigação do Estado. E aqui também houve dúvida. Uma comissão presidida pelo Jean Willis, à época, fez o seu acompanhamento da investigação, e quando entramos no governo Bolsonaro, nós vimos que nada mais seria feito para chegar-se à verdade das circunstâncias do assassinato de Marielle, e mais do que isso, de que o que pudessem fazer contrariamente a que a verdade viesse à tona, eles fariam. Então, agora, depois da vitória do presidente Lula e o compromisso do Flávio Dino, desde o primeiro momento, nós tivemos algumas peças andando diante disso. Né? E eu avalio que a Polícia Federal deveria realmente ouvir essas novas figuras que estão aqui oferecendo quase que pistas diferenciadas do que a gente tinha conhecimento até esse momento. Se uma ex-deputada federal, se há conhecimento sobre isso, de que uma ex-deputada federal, também não sabemos o nome porque não foi dito, ela tem informações sobre uma situação como esta, que é de interesse da verdade, e é de interesse do Brasil, da democracia e da justiça, que essa verdade seja esclarecida. Se ela tem essa informação, ela deve ser chamada. Se ele disse isso, ele deve ser chamado a depor. No inquérito ou fora dele, eu não tenho nenhuma dúvida. Posso, inclusive, como parlamentar, fazer essa indicação objetiva, ainda que, no governo do presidente Lula, o inquérito seja orientado por um delegado, por uma delegada, não pela política. Mas eu creio que, como representante da população e pública, a Constituição também me oferece a possibilidade de enviar ao ministro da Justiça uma ponderação sobre as questões que estão aqui trazidas. Posso fazê-lo e fazer chegar ao ministro da Justiça para que ele faça essa ponderação, mesmo que ele não seja o titular do inquérito, e sim delegados e delegadas de polícia. Quanto à situação de Joyce Halseman, eu me lembro muito bem assim da legislatura passada, de como a legislatura foi difícil. Muitas mulheres de extrema-direita ou de direita que se apresentaram como extremistas na eleição, elas chegaram ao parlamento brasileiro, Sinara, com um discurso, e isso está fartamente documentado na mídia, basta aí dar um Google, dizendo o seguinte, que elas fariam o enfrentamento a nós, mulheres, que estávamos enfrentando, então, o candidato, à época, o presidente, aquele que estava na presidência da República, vociferando o ódio contra as mulheres. E, ao dizerem isso, de fato, a legislatura foi muito complicada. Foi a única vez na história em que a bancada feminina praticamente foi cindida ao meio. Não havia muita condição de diálogo diante do apoio a um governo contrário às mulheres por parte das mulheres. Mas me lembro, e faço questão de registrar, que
quando isso aconteceu com Joyce Alcimon, dela ficar machucada, dela sofrer aquela violência, aquela situação que eu creio que é uma violência e não uma queda, mas também a palavra dela tem valor para mim, como mulher, eu não quero intervir na palavra dela, mas eu estou entre aquelas mulheres que me dirigi a ela para me colocar à disposição no que ela precisasse para proteger-se de qualquer violência. Me lembro de tê-la alertado que figuras que agem com tal violência, se fosse o caso, não é? Independentemente do que ela quisesse dizer publicamente, eu tomei a liberdade de sugerir que ela tomasse providências, independentemente do que ela dissesse publicamente, porque muitas mulheres sofrem violência e não querem dizer sobre isso, mas isso não significa que essas mulheres não devem tomar providências contra quem fez essa violência, porque essa violência pode voltar. Então, se aquilo foi um recado, se aquilo foi uma tentativa de assassinato, se aquilo foi uma tentativa de queima de arquivo, o que foi, na verdade, como mulher, independentemente da posição política, me coloquei à disposição para ajudá-la, como em outras circunstâncias a gente sempre o faz, porque nós sabemos que muitas mulheres adentraram o caminho do bolsonarismo enganadas ou talvez ocupando um espaço de direita para serem eleitas, para buscarem os votos. E este bolsonarismo, isso tudo se voltou contra elas. No primeiro momento em que elas demonstraram um traço de autonomia no uso da palavra, se voltou contra elas, porque há um antagonismo entre extrema-direita e mulheres. Todas as mulheres. Mais cedo ou mais tarde, mulheres de direita. Mais cedo ou mais tarde, mulheres que atacam outras mulheres. Este nível da extrema-direita fundamentalista se voltará também contra vocês. E é por isso que a gente precisa esclarecer a população para que não usem as mulheres, seja utilizando da fé. 64 usou da fé, né? 64 fez aquela marcha da família, com as mulheres à frente, e dizia o quê? Em defesa da família, a ditadura. Nós vimos o que foi aquilo. Hoje, essa extrema-direita que se reuniu na Paulista novamente manipula as mulheres. Tenta manipular, porque a maior parte dos votos do presidente Lula também vieram das mulheres. Então, eu acho que Joyce Alcimon, se vier a falar, também talvez fique em risco, né, Rovai? Porque quem fala no meio deles, fica em risco. Sem dúvida. Nós estamos aqui para... Desculpa, só falar uma coisa, Sinara, rapidinho. Eu acho que se a senhora puder assistir ou pedir para alguém assistir a entrevista do Bertoldo aqui antes, tem cortes dele, a Adri pode lhe mandar exatamente os cortes onde ele faz essas falas, onde ele faz essas denúncias. Eu, sinceramente, eu lhe pediria que se a senhora, concordando com a importância daquilo que foi dito, pedisse, cortou o seu som, caminhasse isso ao Ministério da Justiça para que, de fato, esse pessoal fosse ouvido. Eu não estou acusando ninguém. Veja, gente, eu odeio teoria da conspiração, sou muito cuidadoso com isso, mas o advogado experiente, que já advogou para mais de 100 deputados, segundo ele, durante a sua história de advogado, que conhece os membros, que já foi preso, ficou 2 anos preso, ele vem aqui ontem, sem eu nem tocar no assunto, ele fala tudo isso. É porque ele queria falar. E ele diz o seguinte, Sinara, Rosário, eu, se for convocado para falar, vou contar tudo e vou levar tudo que tenho. Tem um trecho dele falando exatamente isso. E vou falar o nome de todo mundo. Poxa, tem que ser ouvido, eu acho. Desculpa. Imagina, eu acho que a tua indignação é a nossa indignação também. E também mostra essa conexão de mais tempo com a movimentação do próprio atual senador, não é? Não se sabe até quando, Sérgio Moro.
essa movimentação dele. Só tem uma coisa que eu sempre me pergunto, vou me permitir me fazer essa pergunta em público. Eu, às vezes, não acho, eu realmente não acredito que Sérgio Moro montou essa estrutura toda sozinho, ele e o Dallagnol. Sempre há, e nós não chegamos ainda ao fundo dessa operação. E aí não há nenhuma síndrome de perseguição, nenhuma paranoia. Há que foi uma operação que realmente prejudicou muito o Brasil, economicamente, socialmente, politicamente, nos fez voltar no tempo ao pior, a formação de grupos paramilitares, a formação dessas milícias, tudo isso está articulado em relação a isso. Agora, o quanto é o Carlos Bolsonaro, o quanto é esse, o quanto é aquilo, a gente não sabe, né? Isso é caso para a polícia. Nós temos, no entanto, que nos preocupar com isso, sim, porque, ao mesmo tempo que a gente vai melhorando o Brasil de um lado, nós não podemos permitir que continue todo um discurso de mobilização de parcela da sociedade contra o próprio país. De forma que posso, sim, me comprometo aqui com a Fórum, de enviar ao ministro Lewandowski, mesmo destacando que eu não tenho poder algum sobre inquérito, sendo parlamentar, e o ministro Lewandowski, sendo ministro da Justiça, também não tem o poder sobre o inquérito. Porque aí eu quero sublinhar o seguinte, naquele roteiro à mão, escrito pelo general Heleno, por aquele golpista, nós tivemos ali havia uma proposta que, mesmo que a Polícia Federal tivesse uma decisão judicial de que ela deveria mover alguma ação, o general Heleno construiu um roteiro pelo qual o Poder Executivo, a AGU, o Ministério da Justiça, sobretudo a AGU, poderiam oferecer um parecer para o descumprimento da ação judicial pela Polícia Federal. Ou seja, o STF, o Poder Judiciário, já não teria poder nenhum. Então, naquilo que está escrito ali pelo general Heleno, a gente vê que o formato do golpe procurava ter um simulacro de legalidade. Ele procurava dar uma assinatura de legalidade através do advogado-geral da União, onde intervir nos inquéritos para beneficiar a família do inominável. Isto jamais nós poderemos fazer, jamais nós podemos fazer no nosso governo. Então, enviarei com este destaque para análise, não é, dos elementos agora aqui. Muito bem, eu estou monopolizando a Maria do Rosário, vou deixar para as mulheres sair. Eu queria perguntar, Rosário, o que você achou desse pedido de anistia do Bolsonaro agora, fazendo a mudança no discurso para passar uma borracha no que aconteceu? Borracha, em outras épocas, esses projetos de ditadores consideravam aquilo com o que batiam nas pessoas na tortura. Eu, obviamente, que abomino a tortura, jamais pensaria que eles mereçam qualquer coisa além da legalidade, do amplo direito de defesa. E, no entanto, a anistia é algo impensável no atual momento. Se nós queremos ter um país verdadeiramente democrático, nós temos que começar a não repetir os erros. E termos feito uma anistia vergonhosa, que para nós foi impossível à época, para o retorno de figuras simbólicas para o Brasil, fundamentais para o Brasil, que viviam o distanciamento forçado do Brasil no exílio, para a libertação de pessoas que lutaram pela democracia. Aquela foi a anistia de 79, mas os setores militares que estavam no comando da ditadura, eles se auto-anistiaram. Se auto-anistiaram das torturas, se auto-anistiaram da corrupção que praticaram e criaram um apagamento na história dos crimes que cometeram. Portanto, no período posterior à ditadura, com a democratização, sem justiça de transição, nós não fizemos uma leitura pedagógica do significado da ditadura. Nós não fizemos, isso é terrível para uma democracia.
A África do Sul jamais teria superado o apartheid e continua lutando, certamente no cotidiano, para superá-lo nas suas camadas mais profundas, mas jamais teria dado qualquer passo se não tivesse feito justiça de transição e uma comissão da verdade. Agora, às vezes as pessoas dizem que o golpe contra Dilma, que o conjunto que nós sofremos no último período é porque mexemos com a ideia da verdade, da justiça. Não, isso é totalmente falso. É por não termos tido coragem antes de Dilma, de termos feito o que ela buscou fazer, que é tão simplesmente o direito a sabermos a verdade neste país. 50 anos depois, obviamente que tudo era muito difícil. Agora, não tem como a gente deixar para 50 anos depois avaliar o 8 de janeiro. Não tem como deixar 50 anos depois para avaliar a tentativa de golpe contra o Lula, a prisão do Lula, e até o golpe contra a Dilma. Tudo isso está neste balanço do 8 de janeiro. Tudo isso está no governo Bolsonaro, tudo isso está em Sérgio Moro, em Bolsonaro, em Deltan Dallagnol e nessas figuras nefastas ao Brasil. Portanto, sem anistia significa pela democracia. Sem anistia significa não tratar bandidos como se fossem democratas ou figuras como eles próprios se apresentam de bem, não é? Eu acho, portanto, que este país, se tiver algum traço de alguma autoridade que venha forçar a mão pela anistia, eu não tenho nenhuma dúvida que nós deveremos aí tomar as ruas contra essa tentativa de apagamento dos crimes cometidos por Bolsonaro e sua quadrilha. A Rosário é igual o pessoal na Argentina com o Menem, não fala o nome do Bolsonaro nunca, dá azar, né, Rosário? Tá mesmo. Na época do Menem, o pessoal na Argentina só fazia assim no nome dele, não mencionava. Ô, Rosário, eu queria te perguntar uma coisa. Ontem, até o Paulo Pimenta, o ministro Paulo Pimenta, ele fez um vídeo comentando a torcida contra da mídia em relação, não digo nem ao governo Lula, digo em relação ao Brasil, né? Saem boas notícias, né? Saiu a história do PIB, e todos os jornais em uníssono. PIB é de 2,9%, mas PIB é de 2,9%, mas quer dizer, como é que você vê essa torcida contra da mídia? Já ficou descarado, gente, é impressionante. Talvez seja daquela série, era uma escolha muito difícil, né? Ou então Lula tem muita sorte. Não, olha, o Lula é por tudo mesmo, eu acho. Mas, assim, ele é competente, né? Eu avalio que a turma não quis dar o braço a torcer das suas previsões danosas. E eu acho que o mais importante deste PIB, que bateu os 2,9%, é que uma parte considerável dele é feita com commodities, é feito com grãos, é feito com a produção primária, enfim. Mas, por outro lado, a diferença aqui, o que fez crescer, foi a renda das famílias. Este modelo é que faz a diferença, do meu ponto de vista. Para a gente poder... Porque o Brasil precisa, para o futuro... Isso vale para as cidades também, fazer uma... Vocês viram, né, que tudo que eu falo, eu estou pensando aqui também na minha cidade. Eu penso muito na minha aldeia, como é que ela vai sair de ser uma cidade só de serviços, para ser uma cidade também com dimensão industrial, retomar a indústria limpa, pensar novas tecnologias, novas ferramentas, enfim, uma nova matriz energética. Tudo isso que está sendo pensado para o Brasil tem que baixar até o território mesmo. Mas eu estou falando isso porque eu vejo que o Lula ele consegue, em um ano, dar uma virada de chave na economia, desacelerar inflação, reduzir coisas bem objetivas. Eu estava olhando aqui, o óleo de soja caiu 28% o preço, é quase 30% do preço. O feijão caiu 13,78% do preço. Isso faz diferença na economia. Mais ainda, gente. Então, assim, a comida baixou de preço, acho que é importante. Agora, esse povo não gosta deste modelo. E aí eu tenho uma tese, Sinara, não sei se é a mesma que a sua. De um lado, é porque sempre se preocupam em qual é a taxa de lucro
se nós vamos... Que chega um momento que, para continuar repartindo renda, que foi o Dilma 2, no governo 2, era um pouco isso. Para continuar fazendo o Brasil crescer de baixo para cima, ela tinha que tirar uma fatia do lucro de cima. E os de cima embarcaram no golpismo. Aí inviabilizaram. O que eu avalio? Que a alta burguesia brasileira, os mais ricos do Brasil, eles têm não só uma taxa de lucro escorchante a ser mantida, eles têm uma taxa de desigualdade que eles defendem. Eles defendem um fosso existente entre os mais ricos e os mais pobres. É aquela coisa de a moça que trabalha o moço que trabalha no meu prédio foi para Nova York, ou foi para Paris, Disney. ou foi para Disney. Né? Aquela frase, ela continua vigente na cultura de uma parcela da elite do atraso deste país. E é isso que nós precisamos vencer. Enquanto, talvez em outros países, as elites políticas, econômicas e culturais tenham vivenciado o orgulho de diminuírem a desigualdade para viverem um estado de bem-estar social, é como se as bases do escravismo e da violência no Brasil e da desigualdade, essa matriz da desigualdade, precisasse ser mantida nessa distância para que estes setores muito aquinhoados, que estão sempre de costas para o país, continuem se sentindo poderosos dentro dele. Então, eu nunca estudei muito sobre esse prisma, mas eu vou pensar sobre como a gente deve... Talvez o Gessé Souza ou outros possam realmente nos orientar, a Marilena Chauí e vários outros pesquisadores, sobre como, ou você ensinaram, né? Ou você, Rovaider, como essa taxa de desigualdade continua sendo o padrão de interesse da elite, da anti-elite ou da elite do atraso do Brasil. E ontem a extrema-direita estava em uníssono batendo contra o projeto de lei dos motoristas de aplicativo. Como que podem ser contra, né, um projeto de lei que assim vai garantir direitos básicos para esses motoristas? Eu achei, e assim, estavam todos, né, eles fazem um jogo combinado, né, e estavam todos os deputados da extrema-direita, jornalistas de extrema-direita, tudo criticando esse projeto. Mas eu queria fazer, a gente já vai liberar já, Rosário, ontem teve uma decisão muito importante, que a Maria do Rosário, ela é a autora de uma lei que garante pensão aos órfãos de feminicídio. A gente vive no Brasil números absurdos, né, de feminicídio. Todo dia se vê notícias de mulheres mortas por serem mulheres. E ontem a Justiça determinou a primeira concessão de pensão a uma órfã de feminicídio. É uma lei que já foi sancionada, né, Rosário? E falta regulamentar. Queria que você explicasse como que uma decisão como essa, a importância, né, para que essa lei seja realmente aí colocada em prática. Bom, olha, Adri, eu fiquei super emocionada, inclusive, quando eu vi a decisão judicial, porque essa menina, ela perdeu a mãe há 2 anos, ela tinha 5 anos, ela não tem pai também, mas foi o pai que matou a mãe, agora ela já não tem pai, e ela foi exatamente aquilo que me mobilizou a apresentar o projeto de lei, fica até embargada, porque quando eu descobri essa condição, foi conversando com uma avó. Eu presto muita atenção nas pessoas, as pessoas sempre têm coisas muito importantes para nos dizer, e aquela avó que falou comigo, parece que agora passou esse tempo e essa senhora, né, lá do Nordeste, é uma avó agricultora e analfabeta que é a primeira, sua neta é a primeira do Brasil a ter acesso a esse direito. O direito é a viver com a avó. Só que para viver com a avó, e não ir para um abrigo, ficar numa instituição, para ficar na família que existe, que é a memória, inclusive, da sua própria mãe, saber o quanto é amada, essa criança não pode viver na extrema pobreza. E a avó vivencia condições muito difíceis de vida. Então, ela se enquadra num padrão de baixa renda e o juiz decretou que o direito, mesmo sem ter
a regulamentação. E eu achei importante porque o INSS, inicialmente, como não tem a regulamentação, o INSS tinha negado a pensão, dizendo que a mãe não era contribuinte. Olha só, mas essa lei não é para quando é contribuinte. E quando é contribuinte, deixa a pensão. Deixa, independentemente de ser feminicídio ou não. O contribuinte do INSS deixa uma pensão. Olha a importância de ter, você acabou de falar, Adri, do motorista de aplicativo, da motorista de aplicativo, quando ele não tem nenhum direito, né, e por triste situação, vem a perder a vida, não deixa nada. Mas se ele está registrado no INSS, essa família dele tem essa proteção. Então, a proteção no trabalho é um elemento central. Só que a lei foi feita para a criança, independentemente da proteção que a mãe tivesse no trabalho ou não. Então, eu comemorei o direito da criança, ao mesmo tempo que me dá tristeza sempre de pensar que essas crianças no Brasil, elas vivem sem mães, elas crescem sem mães, porque a violência chegou antes na vida delas do que o direito a sobreviver. Então, acho que a gente vai lutando com isso, vai fazendo as leis nas lacunas que encontra, vai tentando fazer as coisas que sejam úteis para a população, vai colocando a mão na massa, como eu disse para vocês antes, né? Fazendo coisas concretas que melhorem a vida das pessoas. Ainda bem que o presidente Lula assinou essa lei, a ministra Cida foi muito importante, a ministra Simone Tebet foi muito importante, o ministro Wellington Dias foi muito importante, mas principalmente essas avós que estão cuidando das crianças, essas tias, são muito importantes. Fica aí, estou esperando a regulamentação. Espero que ainda agora, no mês de março. Muito bem. Tem mais alguma? Deixa eu mostrar aqui os superchats para a Rosário, já vou liberar, que o Rômulo já está aqui. Libera, deputada. Olha só, a Márcia Borges diz, bom dia, deputada Maria do Rosário, já tenho o meu voto, abraço. A Márcia, que é nossa membra aqui, ela é de Porto Alegre. O Luiz Henrique diz, Maria do Rosário, por que não é usado o Rio Guaíba para transporte público na zona sul para o centro de Poá? Graça Matos, Dri Sinara, Maria do Rosário, personas não gadas. Adoro, não gadas aqui, né? E o Aníbal Fontoura manda aqui um super sticker. Muito obrigada. E tem um comentário ótimo da Miriam. Um cara fã do Ustra pedindo anistia é deboche, sem anistia para o covarde. Então, passo para a palavra final da Rosário para responder essa pergunta sobre o Rio Guaíba usado para transporte. Luiz Henrique, essa tua pergunta, ela é praticamente uma proposta. E eu faço dessa pergunta uma proposta para estudarmos todas as possibilidades, porque é totalmente viável. Do ponto de vista turístico, o catamarã já faz isso. O Noiva do Cais já fez durante tanto tempo. O nosso Cisne Branco já fez durante tanto tempo até, inclusive a sua inviabilização. Então, eu acho que a gente tem que usar mais realmente o Guaíba para turismo, mas principalmente para transporte. Isso vale com Guaíba, Porto Alegre e Guaíba, né? Mas vale principalmente Zona Sul, centro da cidade. O cais também precisa ser usado como cais. Vejo tantas propostas, se fala tanto sobre o cais, a licitação agora que está sendo tão complexa, uma licitação muito suspeita, inclusive, mas eu avalio que muitas vezes não se vê o cais como um lugar para chegar, tomar um barco e ir até a Zona Sul. A nossa cultura de Porto Alegre talvez não tenha feito isso, mas a gente pode fazer. Eu quero te convidar para a gente fazer juntos. Olha, pega meu contato aí depois com a turma da Fórum, ou me envia e vou te achar também para a gente conversar. Rosário, salve, Rosário. Tudo de bom para ti aí. Bom. Obrigada. Melhoras. Desculpa se eu estou assim ainda, porque, na verdade, isso eu acho que esses vírus ficam, né, na gente um tempo ainda. Bom, mas aqui eu não contaminei ninguém e fiz bastante participação política com vocês, que eu amo muito, porque é voz da democracia. Você pegou do Haddad, foi? Pegou do Haddad? Não, acho que não, mas é quase impossível saber, né? Eu só espero que ninguém pegue de mim,
Por isso que eu estou aqui, ó, bem quietinho. Ontem eu tinha a abertura da Conferência de Cultura com o Lula, eu fui lá e fiz o teste antes. Daí disse, não, peraí um pouquinho, passar a Covid para o Lula, o mundo vai me odiar. Não, nem pensar. Fiquei aqui no meu quarto. Beijo, gente. Obrigada, Rosário. Um beijo. Valeu, Rosário.